analisando o iceberg dos filmes cancelados do canal Semineus. E você que está vendo no YouTube, deixe seu like, a sua inscrição e bora pro vídeo. Quem viu meu vídeo sobre a história dos icebergs sabe que eu sou muito fascinado por essa comunidade, e sempre foi um desejo meu fazer um vídeo de iceberg. Eu espero não estar atrasado para isso, mas tá aqui. Eu finalmente encontrei um tópico interessante que não havia sido pego por nenhum youtuber brasileiro. Eu poderia fazer um vídeo sobre algum dos meus icebergs também, mas eu não sou tão narcisista a esse ponto. Logo, eu peguei um dos meus icebergs favoritos, o iceberg dos filmes cancelados. Eu sou um cinéfilo de carteirinha, o número de filmes logados no meu Letterboxd não deixa mentir, e eu também sou fascinado por coisas canceladas e perdidas. Então acredito que esse seja o iceberg perfeito para eu cobrir nesse canal. E sem mais enrolação, ele é tipo a nostalgia, só que dos icebergs. Vamos ver se eu conheço algum, se eu esperava por Napoleão algum. de Stanley Kubrick. Esse provavelmente é o maior filme nunca feito. Stanley Kubrick é considerado por muitos, inclusive por mim, como o maior diretor de todos os tempos. Ele é o diretor de filmes como Laranja Mecânica, 2001, Odisseia do Espaço e Iluminado. Kubrick tinha um sonho Desses aqui eu só vi o Iluminado. Produzir um épico baseado na biografia do líder francês Napoleão Bonaparte. Contudo, devido à magnitude do projeto, o diretor nunca conseguiu tirar seu sonho do papel. Após sua morte em 1999, Steven Spielberg demonstrou interesse em produzir esse filme, mas até hoje o Napoleão de Kubrick nunca foi filmado. Duel of the Fates. Cara, pior que teve um filme do Napoleão que saiu recente, né? Mas parece que não é muito bom, né? Tenho a impressão de que teve um aí que saiu, mas foi lá aquelas coisas não. Esta é a versão original do que deveria ser o episódio 9 de Star Wars, que deveria ter sido dirigido por Colin Trevorrow, antes de ser trocado por J.J. Abrams. O projeto era bem diferente do que nós vimos em Ascensão Skywalker, com um clímax se passando em Coruscant e com Kylo Ren sendo de fato o vilão da história. O roteiro pode ser lido por inteiro na internet. Pantera Negra 2. Esse tópico se refere ao roteiro original para a sequência de Pantera Negra de 2018, que o ator morreu, que foi descartado, né? após a triste morte de Chadwick Boseman em 2020. Pantera Negra ainda possui uma sequência em produção, porém será muito diferente do que era planejado antes da despedida do ator. Já saiu esse Pantera Negra 2? De quando que é esse vídeo? 3 anos! Eu acho que já saiu, não saiu? Pantera Negra 2, só que parece que não foi muito bom. Não tenho a lembrança muito bem. É, sim, eu tenho a impressão de que não foi bom também, não. O Napoleão, né, também teve o que saiu aí, que também não é muito bom. Ou seja, foi cancelado e depois que tá cancelado, você já pode baixar as expectativas, que as chances de ser ruim são bem grandes. Gigantic. Gigantic era o projeto de filme animado produzido pela Disney Animation. O filme seria um reconto da história de João e o Pé de Feijão. O filme foi cancelado por não atender os níveis de qualidade esperado pelo estúdio, e foi substituído por Raya e o Último Dragão, lançado no início desse ano. Liga da Justiça Parte 2. Esse era para ser a sequência direta do filme de Liga da Justiça de 2017. Esse filme era para ter sido a conclusão do embate entre a Liga da Justiça contra o vilão Darkseid. O filme foi cancelado devido a problemas de produção, como a saída de Zack Snyder da direção e a entrada de Joss Whedon, o que resultou em um filme bem fraco e que flopou nas bilheterias. No início desse ano foi lançada a versão de diretor do filme, chamada Snyder Cut, o que trouxe de volta a pauta de fazer esse filme. Mas esse Snyder Cut é muito de lua, né? Porque eu lembro que na época que saiu, muita gente tava falando mal. Aí um dia, eu não lembro que filme que eu vi, não lembro que filme que eu tinha visto, mas eu acho que era um filme da DC. E eu fui comentar disso. Alguém tinha falado, ai, assiste o Snyder Cut. Eu falei, nossa, mas falam tão mal. Aí falaram, não, mas esse filme é muito bom. Ele é longo, mas é muito bom. E eu fiquei, caraca, depende de quem vê, depende de... Como é que é, tá ligado? Filme versão do diretor é coisa pra maluco. Pros fãs do Snyder é bom, tem isso, né? Tem uma galera que assiste tudo que o Snyder faz, né? Snyder Cut é ruim, mas lançaram tanta porcaria que na média ele ficou bom. Aí é foda, né? Se tudo tá ruim, né? Às vezes o medíocre fica bom, né? Foda. Pior que, sei lá, eu não me acho muito uma pessoa que curta as coisas do Snyder, não. Não sei. Não sou a maior fã desse diretor, não. Mas não vi tanta coisa dele, né? Os únicos, assim, que eu vi foi 300, que eu vi na escola, quando eu era adolescente. E vi aquele Sucker Punch também. E assim,
300 é até legal, mas, né, faz muito tempo que eu vi. E Sucker Punch é legal, mas, sei lá, mano, não é, assim, um dos meus filmes favoritos, sabe? É só legal. Cara, então, esse Sucker Punch, eu lembro que no final eu gostei, porque tem um plot no final e eu fiquei, caramba... Não foi um final feliz, tá ligado? Mas durante o filme eu lembro de achar muito sexualizado, sabe? Eu fiquei, assim, eu era mais adolescente também quando eu vi, aí eu não curti tanto, sabe? Mas não cheguei a achar ruim, mas só não gostei muito. Mas enfim, né? Zack Snyder aí, ame ou odeie, né? Em baixas, e trouxe de volta a pauta de fazer esse filme, mas as chances desse filme ser lançado são bem baixas. A trilogia sequel de George Lucas. Essa era a ideia original de George Lucas para uma trilogia sequel de Star Wars, antes da Disney comprar a Lucasfilm. Lucas planejava Darth Maul e Darth Talon como os vilões dessa trilogia, porém pouco se sabe sobre a história em si. Newt é um projeto cancelado da Pixar. A história giraria em torno de um casal de salamandras em extinção. O filme foi cancelado por não atender aos critérios de qualidade do estúdio, e também pelo seu plot ser muito parecido com o filme Rio. Popeye era um Pior que a projeto... Disney, né? A segunda vez que eles cancelam coisa por não atender os padrões de qualidade. Aí eles vão em 2025 e lançam Luca, tá ligado? E lançam as coisas mais estranhas que tá podendo ter, né, mano? Do Gendry Tartakovsky, para adaptar o clássico personagem para um filme 3D. Tartakovsky até mesmo conseguiu produzir um curta para mostrar aos produtores, mas o filme não foi aceito. Ao invés disso, eles fizeram o filme dos emojis. Pois é, Homem-Formiga do Edgar... Nossa! Preferiram fazer emoji o filme do que Popeye. Pior que tava legalzinho, filho. Eles estavam meio mãozudo, mas parecia legal, né? Tinha mais originalidade? Não sei se é essa palavra, mas vou falar que é. Carisma! Não é originalidade, porque, né, o Popeye não é, tipo, ia ser uma adaptação de uma história que já existe. É mais carisma do que, tipo, emoji, cara. Meio... Você olha pra um filme chamado Emoji, você já fala, ai, que cringe. Tá ligado? Acho que o filme do Popeye tem mais carisma, mano. Eu assistiria muito mais o filme do Popeye, que eu ia ficar, caraca, passava Popeye na televisão, do que emoji, tá ligado? Tanto que até hoje eu não vi esse emoji o filme. Vi só o Seijinho falando mal. O Seijinho falando mal é muito legal. Homem-Formiga do Edgar Wright. Durante a etapa inicial de produção, o filme do Homem-Formiga estava para ser dirigido por Edgar Wright, que foi o diretor de filmes como Baby Driver e Todo Mundo Quase Morto. Posteriormente, ele saiu do projeto por diferenças criativas para a entrada de Peyton Reed. O roteiro foi quase todo reformulado. Aí que vem o erro, botaram careca de terno, mano. Quando trocam pelos careca que dá ruim. Os carecas sempre pensam em dinheiro, mano. Porém, algumas coisas que Wright criou para o projeto continuaram, como a cena do personagem Luis, que é uma das mais inventivas do filme. Bruce Lee Jogo da Morte. É um filme completo do Bruce Lee, sendo seu último filme, pois infelizmente o ator faleceu durante as gravações do filme. Cerca de 100 minutos do longa foram gravados. Parte do filme pode ser vista no documentário Bruce Lee, A Warrior Journey. Homem-Aranha 4. Que dó, então ele morreu antes de terminar. Triste. Nada poderia ser pior que emoji o filme, pois é, né? 4 seria o quarto filme do Tobey Maguire como Homem-Aranha. O filme teria um cast enorme de vilões, como o Abutre, a Gata Negra e o Mistério, por exemplo. O filme foi cancelado pela Sony e pelo diretor Sam Raimi. A Sony já planejava o reboot da franquia com o espetacular Homem-Aranha. Hobbit do Guilherme Del Toro. É que, se eu não me engano, o terceiro filme não deu o lucro que a Sony esperava, né? Não era isso? Aí, tipo, tinha a ideia de fazer o quarto, mas aí o terceiro já foi meio mal, um bagulho assim, né? Aí não fizeram o quarto filme. Não lembro qual que foi o problema. Alguma coisa com o terceiro filme que fez eles não quererem fazer esse quarto. Igual o filho dele, que também morreu no filme e também não terminou o filme do filho do Bruce Lee. Caramba, velho, é amaldiçoado. As críticas foram mais negativas. Ah, mas não deve ser por conta de crítica, né? Se deu lucro, se for pensar assim, essas empresas só pensam em lucro. Foi realmente outra coisa, foi eles quererem fazer um reboot mesmo. Não foi o filho do Bruce Lee que tomou um tiro na gravação do Corvo? Foi, né? Que era pra ser munição de mentira e foi um acidente, né? Paia, né? Coitado. No início da produção de The Hobbit, Guilherme Del Toro pareceu o nome certo para adaptar a prequel de Senhor dos Anéis.
Del Toro planejava adaptar a história em 2 filmes, diferente dos 3 que acabaram saindo. Del Toro saiu do projeto devido a diferenças criativas e pelos problemas financeiros que o estúdio estava passando na época. Del Toro foi substituído por Peter Jackson, que foi o diretor da trilogia do Senhor dos Anéis. Dark Universe. Pior que eu gosto muito das coisas do Del Toro. Eu acho ele muito da hora. Pena, né, que substituíram, porque eu acho que se fosse na mão do Del Toro... Porque, assim, eu não assisti o Hobbit, mas eu já vi o Hobbit aparecer em muitas listas, assim, de filmes que não deveriam ser 3, tá ligado? Tipo, devia ser 1 filme, 2 filmes, porque, tipo, se eu não me engano, é 1 livro só, né? Eu não sei direito como é que funciona isso aí. Mas eu sempre vejo, assim, a galera, quando vai falar do Hobbit, falar que é muito enrolado, tá ligado? Que não devia ser uma trilogia, que devia acabar, tipo, em 1, 2 filmes, tava bom, não 3, tá ligado? Vocês viram, né? O Del Toro falou, pô, mano, vamos fazer 2. Aí a galera, não, queremos dinheiro, vamos economizar e lucrar bastante. Aí fizeram 3 e deu no que deu, né? Mas também, né, eu tô falando aqui tudo pela cabeça dos outros, né? Por críticos que eu vi falando, né? E não por eu ter visto. E nem lido, porque eu também não li o Hobbit. Aí encheram linguiça, meteram várias coisas que não estão no livro pra ficar parecendo com o tamanho da trilogia do Senhor dos Anéis. Então, né, aí é complicado, né, começar a inventar história e dar uma prejudicada nos filmes, né. Mas, né, eles queriam dinheiro, mas acho que deu lucro no final, né. No final, acho que eles até conseguiram o que eles queriam, né, mano. Que foi o diretor da trilogia do Senhor dos Anéis. Dark Universe. Dark Universe foi a tentativa da Universal de criar um universo compartilhado dos monstros clássicos da produtora, como Drácula, Frankenstein, o Homem Invisível, entre outros. O único filme lançado do universo foi o filme A Múmia, estrelado por Tom Cruise. O filme recebeu duras críticas e um péssimo rendimento nas bilheterias, assim afundando esse projeto. Em 2020 foi lançado o filme... Se o primeiro já deu ruim, mano, deixa pra lá. Homem Invisível, que no começo era para ser uma parte do Dark Universe, sendo planejado para ser interpretado por Johnny Depp, mas após o fracasso de A Múmia, o filme se tornou mais enxuto e independente. Superman Lives. Pô, mas esse do Homem Invisível eu até assisti aqui em live. Esse filme é muito bom, cara. Eu gostei bastante. Após o fracasso de A Múmia, o filme se tornou mais enxuto e independente. Superman Lives. Talvez o projeto mais infame dessa lista. Superman Lives era para ser um filme do Superman dirigido por Tim Burton e estrelado por ninguém mais ninguém menos do que Nicolas Cage. As imagens do set vazaram na internet e se tornaram memes pelo absurdo que era essa ideia. A história desse quase filme é contada no documentário The Death of Superman Lives, o Batman de Ben Affleck. O Mano, Batman de isso é Ben loucura, né? Eu lembro que depois até fizeram um easter egg, não era? Alguma coisa assim. Ai, no filme mais recente aí que teve, não, né? Foi no filme do Flash? Ou não? Ou era só trailer? Foi, né? Foi, eu lembro disso aí, mano. Legal. Projeto de filme solo do Batman, estrelado por Ben Affleck, que iria tanto estrelar quanto dirigir o filme. O projeto foi cancelado ao mau rendimento que o universo da DC estava tendo nos cinemas, e com a saída do ator do projeto. O filme se transformou no The Batman, estrelado por Robert Pattinson. Caramba. Bom, acabou virando outra coisa, né? Lanterna Verde 2. Esse filme seria a sequência do Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Cara, eu nunca vi esse Lanterna Verde, mas eu imagino que é uma bosta, porque eu nunca vi ninguém falar bem. E o próprio... Nossa, ele acabou de falar o nome do ator. Até o Ryan Reynolds zoa o Lanterna Verde que ele fez lá no Deadpool, né? Se eu não me engano, ele se arrepende muito, inclusive, né? Desse Lanterna Verde. Não acho tão ruim quanto dizem, mas o vilão estragou muito o filme. Quem sabe um dia eu não pego pra ver esses filmes de herói aí que a gente nunca viu. Aí eu dou um ultimato, bom ou ruim. E aí vai ser pra sempre, bom ou ruim. Tendo o Sinestro como principal vilão. O filme foi cancelado devido às péssimas críticas que o primeiro filme teve, além da baixa bilheteria, claro. Alien 5. Alien 5 seria uma sequência de Alien: A Ressurreição de 1997, que seria dirigido por Neil Blomkamp. Ele foi anunciado em 2015, mas foi cancelado após 2 anos em 2017, com o criador original, Ridley Scott, afirmando que nem mesmo o roteiro do filme foi desenvolvido. No fim, esse Alien 5 virou outro Alien, né, que eu acho que lançou esse ano. O ano passado. Tem Alien pra porra e parece que todos são iguais. E eu nunca vi nenhum.
Eu sei que o primeiro é muito famoso, tá ligado? Agora os outros foi só ladeira abaixo. Mas, se eu não me engano, tem um que lançou esse ano. Alien Romulus, aqui, ó, não tô doida. Esse aqui eu vi até o pessoal falar bem desse Alien Romulus aqui. Ah, e eu lembro dele também, porque essa menina aqui... Vou abrir a imagem aqui pra vocês verem melhor. Ela parece muito com a Ellie, né? Aí eu vi a polêmica da galera falar, nossa, e ela parece pra caralho com a Ellie, ela podia ter feito, e ela atuou super bem nesse filme. A galera ficou meio assim... Por que escolheram a Bella Ramsey, sendo que tinha essa menina aqui, tá ligado? Alien 1 e 2 são muito bons, eu recomendo. Então, o 2 eu não sei, mas eu sei que o 1 é tipo, uou, super foda, muita gente fala bem, né? Ela fez teste pro papel da Ellie. Então, eu vi depois que isso era fake news, que ela não tinha feito o teste, não, que tipo, foi uma fake news que jogaram. Eu também não sei, é uma fake news ou eu que tomei a fake news? Bom, enfim. Cinematográfico dos Caça-Fantasmas. Esse era outro projeto de universo cinematográfico, agora com a franquia dos Caça-Fantasmas. O projeto foi engavetado após o fracasso do Caça-Fantasma de 2016. Shrek com Chris Farley. Que a galera o comediante... não recebeu muito bem os Caça-Fantasmas serem mulher, cara. Chris Farley era o ator que foi cotado de início para dar voz ao personagem Shrek. Farley gravou cerca de 90% do filme, porém, infelizmente, o comediante faleceu devido a uma overdose antes de terminar as gravações. Ele foi substituído por Mike Myers, que exigiu que muito do filme tinha que ser mudado. Na internet existe uma cena de storyboard da atuação de Farley, mas até hoje, boa parte da sua atuação ainda está perdida. Caramba. No Coração das Trevas de Orson Welles. Orson Welles, o criador do que é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos, Cidadão Kane, planejava adaptar o romance de Joseph Conrad, No Coração das Trevas. O filme nunca foi produzido por ter um orçamento muito alto. O romance posteriormente foi adaptado no filme Apocalipse Now de 1979, Batman Triunfante. Esse Apocalipse Now eu já ouvi falar que ele era bom. Queria ver também. Batman Triunfante era para ser a sequência do infame Batman e Robin de 1997. O filme contaria com George Clooney retornando para o papel do Homem-Morcego, e ainda teríamos Nicolas Cage como Espantalho e a Madonna como Arlequina. Cara, o Nicolas Cage já fez algum herói, mano? Que coitado. Ele tá em todo canto, mas nunca deixam ele atuar, velho. Pô, deixa o Nicolas Cage fazer um super-herói. Eu quero ver ele de Homem-Aranha. Eu quero ver o Nicolas Cage de Homem-Aranha. Ele de herói da vizinhança, interpretando um adolescente de 17 anos. Cara, é esforçado, mano. Ele fez o Motoqueiro Fantasma? Deixa eu ver. Ai, mas ele vira caveira, então aí não adianta muito. Mas coitado, pelo menos ele fez algo, né? Pelo menos ele fez algo. É que o Motoqueiro Fantasma, ele não é bem um herói também, né? Ele é o Homem-Aranha no ar. É a voz, né? No filme de animação, ou não? É por isso que deixaram, porque a cara dele não mostra, coitado. Tadinho. Não deixam ele ser feliz. Tá lá, mano. Só fazer, então, um live action do Homem-Aranha Black Noir. É isso. É isso. É a chance do Nicolas Cage ser um herói. Ou não, né? Vai que esse Homem-Aranha aí não é muito bem, né? O filme obviamente foi cancelado por causa do fracasso de Batman e Robin. Halo. Sim. A franquia da Microsoft quase teve seu próprio filme. O filme tinha na produção Peter Jackson e iria ser dirigido por Neil Blomkamp, o mesmo cotado para dirigir Alien 5. O filme nunca foi pra frente por falta de investimento. Kingdom of the Sun. Mas não virou um filme esse Halo? Uma série? Ou eu tô confundindo com outro jogo de tiro? Uma série, né? E é boa, pelo jeito. Às vezes, né? Não funciona pra filme e funciona como série. Eu sou até a favor. Se é pra fazer um filme mequetrefe, com tudo rushado, os bagulhos sem fazer sentido, é melhor fazer uma série. Kingdom of the Sun era o projeto inicial que deu origem ao filme Nova Onda do Imperador. O filme era um musical, diferente da Nova Onda do Imperador, que é um filme mais voltado para a comédia. O filme foi mudado por problemas na produção, como a saída do diretor original. Halloween 3D. Pô, mas a Nova Onda do Imperador é muito bom. Isso aqui deu certo então no final. Halloween 3D seria a sequência de Halloween 2, dirigido por Rob Zombie. O filme nunca foi lançado pelo fracasso dos 2 Halloweens produzidos pelo diretor. Nem mesmo o roteiro desse filme chegou a ser feito. O espetacular... Cara, pior que eu não sou muito fã de Halloween, véi. Eu assisti
Era Halloween 2015? Ai, um desses mais novo aí. Ai, que patetagem. Ai, que pataquada. Não gostei. Acho que no geral esses muito sangrento assim. Ai, a gente vai mostrar tripa e sangue. Não me chama muita atenção. 2018? É que eu já cheguei vendo esse novo, né? Às vezes, quem é fã tem aquela nostalgia de ver os antigos, gostar, entendeu? Mas eu assisti esse, velho, de 2018. Nossa, achei muito ruim. Muito ruim. Uma conveniência de coisa. Parece que ele se teletransporta, entendeu? Ai, sei lá, parecia... Era louco, assim. Tipo, ele tava num canto, aí já aparecia pra matar a mulher. Ai, gente. Assim, complicado. Não gostei. Eu imagino que os antigos devam ser mais legais, mas não cheguei a ver os antigos, só os novos. Só o novo, no caso. Paia. Homem-Aranha 3 e o Sexteto Sinistro. Esse seria o terceiro filme do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, que teria o Sexteto Sinistro como os vilões, como foi apresentado na cena final do espetacular Homem-Aranha 2. O filme foi cancelado devido ao contato da Sony com a Disney para a reintegração do personagem na Marvel Studios, assim como o surgimento do Homem-Aranha de Tom Holland. Porém, há a chance do Sexteto Sinistro ser adaptado no novo filme do Homem-Aranha, que sairá no final desse ano. Tem o Homem-Aranha pra vir esse... Ah, não, pera. Tô confundindo as coisas. O Homem-Aranha desse ano que ele falou é o Homem-Aranha de Volta pra Casa, né? Que lançou naquela época. Bom, aquele filme, mas não apareceu o Sexteto Sinistro. Mas vai ter um outro Homem-Aranha, né? Mas é pra esse ano? Acho que não, né? É pro ano que vem o Homem-Aranha. E, inclusive, tá confirmada essa de Sync, mas é pra 2026. Julho de 2026. E esse aqui vai ser um novo dia. E a galera tá, né, suspeitando de que a Sad Sync vai ser uma Mary Jane, né? Porque a Zendaya é MJ nesse filme. Mas não é de Mary Jane. É outro nome, né? E parece que a Sad Sync seria agora a Mary Jane desse filme, né? Mas é só suposição, só, né? Interessante. Esse aqui eu quero ver. Gosto do Homem-Aranha, um dos heróis aí que eu mais gosto. Sinistro ser adaptado no novo filme do Homem-Aranha, que sairá no final desse ano. Águas rasas. Fred vs Jason 2. Esse era pra ser a sequência do crossover das franquias Hora do Pesadelo e Sexta-feira. Não sei se hoje em dia já lançou um 2, mas eu lembro que o 1, nossa, a galera hypou muito. Sexta-feira 13, que foi lançado em 2003. Eu particularmente não achei nada sobre uma sequência, mas sim um remake, que são rumores até recentes. Gambit. Esse seria o filme solo do mutante Gambit, que estrelaria Channing Tatum como personagem. Ele era para ter sido lançado em 2017, porém o filme foi adiado diversas vezes, até sido cancelado em definitivo após a compra da Fox pela Disney. E depois ele virou personagem lá no Wolverine, Deadpool e Wolverine, né? Tadinho, ele virou um Gambit, mas... não no filme dele. A Felicidade Não Se Compra 2. A Felicidade Não Se Compra, ou A Wonderful Life no original, é considerado um clássico do cinema, assim como o melhor filme natalino já feito. O filme foi lançado ainda nos anos 40, mas por algum motivo era para ter uma sequência do filme lançado em 2013. O filme se chamaria A Wonderful Life The Rest of the Story. O filme nunca foi feito porque o estúdio responsável acreditava que a produção já estava em domínio público, o que não era o caso. Logo, para evitar problemas com direitos autorais, o filme foi cancelado. Batman Ano 1. Batman Ano 1 é uma das HQs mais aclamadas do Homem-Morcego, e ela quase foi adaptada no início dos anos 2000. O filme seria dirigido por Darren Aronofsky, o mesmo diretor de Cisne Negro. Caramba. O filme não foi pra frente, mas muito do que foi planejado para ele acabou se tornando Batman Begins, sendo que Christian Bale era também cotado para ser o Batman nesse filme, e o Christopher Nolan se inspirou muito na HQ para criar o roteiro de Begins. MIB 23. O pior é que eu tenho vontade de reassistir esses Batmans do Nolan, cara. E assim, eu gosto muito dos filmes do Nolan. Até os que dizem que são, é mais ruinzinho. Eu gosto, tá ligado? Então eu tenho vontade de rever. E também ver o terceiro, né? Porque o terceiro eu acabei não assistindo. Então eu tenho muita vontade, mano. Poderia, né, mano? Fazer uma meta lá no Cinefy, não, no Incentive. 23 seria um crossover entre Homens de Preto e Anjos da Lei. Esse crossover é uma ideia bem bizarra, dado porque são duas franquias muito diferentes. Nossa, mas eu achei genial! Isso é muito da hora! Nossa, ia ser muito legal a gente
gente assistiu Anjos da Lei recente, que era bem de comédia, né? O MIB, nossa, ia ser muito da hora, na real, mano. Crossover é uma ideia bem bizarra, dado porque são duas franquias muito diferentes. Logo, esse foi o motivo do cancelamento por parte da Sony. Além de que a produtora tinha outros planos para a franquia dos Homens de Preto, como o reboot que aconteceu em 2019. Batman Continues. Batman Continues, ou Batman Continua, seria o terceiro filme do Batman do Tim Burton após Batman o Retorno. O filme teria o retorno de Michael Keaton como Batman e teria como vilão os Duas Caras, interpretado por Tommy Lee Jones, e o Charada, interpretado por Robin Williams. O papel posteriormente foi dado a Jim Carrey no Batman Eternamente. O filme foi cancelado após o afastamento de Burton do projeto, devido ao descontentamento do estúdio com o resultado final de Batman o Retorno. Posteriormente, o filme foi reformulado para Batman Eternamente, Justice League Mortal. Esse talvez seja o filme que eu mais queria ver nessa lista. Justice League Mortal foi a primeira tentativa de produzir um filme da Liga da Justiça, e ele quase saiu. O filme seria dirigido por George Miller, o mesmo diretor de Mad Max, e tinha um cast completo com Armie Hammer como Batman, DJ Coultrona como Superman, Megan Gale como Mulher Maravilha e Adam Brody como Flash, entre outros. O filme foi cancelado muito porque acreditava que não era a hora de levar o supergrupo para os cinemas, além do sucesso do Batman do Nolan, que também contribuiu para o cancelamento do projeto. Godzilla 3D to the Max. Esse era um filme do Godzilla que se planejava ser lançado em 2008. Ele teria como diferencial a experiência do 3D IMAX, que ainda era uma novidade na época. O interessante é que esse filme se passaria no Brasil, em Foz do Iguaçu. Imagina o quão louco seria se esse filme fosse lançado. Yellow Submarine de Robert Zemeckis. Essa seria a adaptação do filme animado do mesmo nome estrelado pelos Beatles em 1968. Esse remake seria dirigido por Robert Zemeckis. O filme seria em 3D com capturas de movimento, assim como os filmes anteriores do diretor, como Expresso Polar e Os Fantasmas de Scrooge. O filme foi cancelado justamente pelo público não ter gostado tanto dessa tecnologia aplicada nesses outros filmes. E também porque aparentemente esse filme seria muito assustador para as crianças. A Cruzada de Paul Verhoeven. Durante o início dos anos 90, o diretor Paul Verhoeven planejava lançar um filme de ação habitado na época das Cruzadas, estrelando Arnold Schwarzenegger no papel principal. Além de um filme de ação, esse filme faria duras críticas à igreja. Porém, esse épico medieval dos anos 90 foi cancelado devido ao atrito entre o diretor do filme e os executivos, por motivos ligados ao orçamento do filme, que era bem alto. Que o problema ia ser a igreja já, mano. Porque, né, mexeu com a igreja e já dá um problema. É um problemão. Uma bolachinha. Moca. O Homem-Aranha de James Cameron. James Cameron já tentou produzir um filme do Homem-Aranha, e o mais estranho disso é o fato que o Peter Parker seria interpretado por Leonardo DiCaprio, ainda no início da sua carreira. Esse inusitado filme nunca foi produzido novamente por causa de confusão entre os direitos autorais. Como aqui. Mas acho que seria até que legal, hein? O Leonardo DiCaprio, quando era mais novinho. Nossa, gente, ia ser tudo. Sou muito fã do Leonardo DiCaprio jovem. São dos direitos do Homem-Aranha pela Sony. Poderoso Chefão Parte 4. A quarta parte de Poderoso Chefão foi algo estranhamente planejado. Mesmo com a recepção mista da parte 3, que para muitos críticos não chega nem aos pés das duas primeiras partes, Mario Puzo, o autor do livro que inspirou os filmes, planejava escrever um roteiro para um quarto filme, tendo como foco principal o personagem Vincent Corleone, interpretado por Andy Garcia. Entretanto, o autor faleceu antes de ter começado a escrever o roteiro, mas ainda existe uma chance de algum dia esse filme sair, nem que seja em formato de série, por exemplo. Afinal, Hollywood... E saiu, virou o Pinguim. Brincadeira, não é não? Mas tem um filme que eu queria ver, esses Poderosos Chefão, hein? Pelo menos o 1 e o 2 falam muito bem, mas até hoje não vi. E acho que eu ia gostar, porque, sei lá, esses bagulho de máfia, assim, é muito legal de acompanhar, né? Os mind games que eles fazem pra se manter no poder e tal, é muito da hora. Mais uma meta aí que eu tenho que botar pro incentivo. É muitas vezes imprevisível. X-Men Origins Magneto. Esse filme seria o segundo projeto dentro de uma série de filmes que a Fox planejou produzir dentro do universo dos X-Men. Como o nome Origins já entrega, essa série iria contar a história de origem de alguns mutantes que apareceram nos outros filmes da franquia. Em Origins Magneto, veríamos a história do personagem se passando em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. O filme foi cancelado devido ao péssimo rendimento de X-Men Origins Wolverine, que foi tanto um fracasso na crítica quanto de bilheteria.
o Homem-Aranha da Canon. A Canon Films é uma produtora conhecida por produzir filmes B, especialmente conhecida pelos filmes do Chuck Norris. A produtora demonstrou interesse em levar o Homem-Aranha para o cinema pela primeira vez, e assim como o Homem-Aranha de James Cameron, esse quase filme tinha um elenco bem interessante, como Tom Cruise sendo cotado para viver o personagem principal. O roteiro inicial tinha o Dr. Octopus como antagonista, e muitos que leram afirmavam que esse roteiro era bem semelhante ao que muito tempo depois se tornou o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. Porém, ainda na ideia inicial, a produtora queria dar uma roupagem completamente diferente, criando uma nova história de origem para o personagem, fazendo Peter ter mais características aracnídeas, como ter vários braços. O projeto não foi pra frente por motivos financeiros. Pô, ia ser da hora, velho, que legal. É, tem isso, né? O meu antigo é meio lento, tem isso. Talvez, né? É tipo Oppenheimer, né? Poderoso Chefão tem quantas horas? Só pra eu saber. Que aí também já dá uma prejudicada. Se tiver 3 horas de filme, o filme é antigo. Já viu, né? Já deu uma brochada. Tem 3 horas e meia! Não tá mais aqui quem falou. Você é louco? Então deu uma pegada aí, hein? Filme longo, eu só vejo parcelado. Esse filme foi a tentativa da Disney de produzir seu próprio Mágico de Oz nos anos 50. A Disney adquiriu os direitos do livro original e propôs um filme, mas ele nunca foi finalizado. As teorias dizem que a produtora estava com receio do filme ser comparado com o filme original do Mágico de Oz, e assim ser um fracasso. Então o filme foi cancelado, porém posteriormente a Disney produziu filmes desse universo, como Retorno da Oz e Oz Mágico e Poderoso. Batman contra o Godzilla. Eu acho que esse negócio de o Mágico de Oz vai voltar, viu? Não é muito da nossa bolha aqui, eu acho. Mas o da Glinda lá, e Elphaba. Como é que era o nome daquele filme mesmo? Sei que esse filme aí da Glinda e da Elphaba, que é do mesmo universo aí do Mágico de Oz, foi muito bem. E a galera começou a ir pro teatro assistir, tá ligado? Foi loucura, assim. Então, eu acho que vai voltar forte isso aí, mano. Eles já confirmaram, né, o 2 desse da Glinda e da Elphaba. E esse pá que vai voltar. Vai voltar. Apesar de eu não curtir musical, na época, assim, que o povo tava comentando bastante, eu tava com vontade de ver. Wicked, isso. Wicked é o nome. Quem sabe eu vejo, mas, né, não sou a maior fã de musical, não. Ai, né. Falaram tão bem que ruim não deve ser. O citado crossover quase aconteceu nos anos 60. A produção seria feita pelo estúdio Toho, porém o próprio estúdio descartou essa ideia quando o roteirista desse filme chegou com a ideia do projeto. Principalmente pelo Batman não ser um personagem tão conhecido no Japão na época. Mas o mais bizarro é, depois de algum tempo, o produtor do seriado clássico do Batman dos anos 60 teve a mesma ideia, e justamente por causa do seriado, o Homem-Morcego já era mais conhecido mundialmente, inclusive no Japão. O manuscrito foi feito e levado aos estúdios Toho, mas novamente ele foi negado, e o manuscrito foi arquivado. Entretanto, Spider-Man は平和な宇宙を荒らす鉄獣時弾を許せなかった。好きなことに打ち込んでる時の男の人っていい顔してるじゃない？ Cara, uma vez eu vi um vídeo, acho que era melhores momentos do Homem-Aranha japonês, velho. Meu Deus, que pérola, que pérola. 人のものを盗むのは悪いとは思うのか。一郎君、君を引き殺そうとしたトラックはやっつけた。 Meu Deus, o bonecão caindo. この世に呪いと憎悪がある限り、世にも不思議な出来事は途絶えることはない。スパイダーマンは一人静かに幸せの来る日のことを思っていた。親の愛に泣く男、スパイダーマン。 Mano, sensacional. 犬笛に結び泣く男、スパイダーマン。 Spider-Man. Olha o caminhão de bote. 愛のために血を流す男、スパイダーマン。 Meu Deus, crucificaram o Spider-Man. Não, velho. Isso aqui é sensacional. Obra-prima do cinema japonês.
do audiovisual japonês, obra-prima, obra-prima. Que porra é essa? E ainda, uma vez eu ouvi falar que os japoneses batiam o pé de que a primeira adaptação de sucesso do Homem-Aranha era deles, tá ligado? Eu vi um negócio assim. Acho que eles ficavam, não, a maior adaptação é nossa, que isso, melhor Homem-Aranha. Existe um quadrinho feito... Que o Batman tava aqui, mano. Mas novamente ele foi negado, e o manuscrito foi arquivado. Entretanto... Ô louco, bicho. Presta um pouquinho aí pro Robin, mano. Existe um quadrinho feito por fãs que conta a história desse crossover bizarro. Ele está disponível na internet. Os fãs deram uma bufada no Batman. Essa bolacha é muito boa. O sacão. Alfred Hitchcock Thunderball. Esse era um filme do James Bond dirigido pelo lendário diretor Alfred Hitchcock. Esse seria o primeiro filme de espião, porém o diretor logo no início da produção do filme se afastou do projeto para trabalhar no seu filme mais famoso, Psicose. Thunderball é o 9º livro do personagem lançado. Ele foi posteriormente adaptado no filme 007 contra a chantagem atômica de 1965, Star Trek Planeta dos Titãs. Esse seria o primeiro filme de Star Trek a ser lançado logo após o fim da série original. O roteiro foi escrito e diversos cónsubres foram criados pelo artista Ralph McQuarrie, mais conhecido por ser o artista conceitual de Star Wars. O filme não foi finalizado por conflitos dentro do estúdio como diferenças criativas. Pô, talvez fosse legal. Houve uma tentativa de se produzir um filme crossover entre os personagens da Nickelodeon, como Bob Esponja, Padrinhos Mágicos, Jimmy Neutron, entre outros. As fontes que existem sobre esse projeto são bem contraditórias. Alguns lugares dizem que a Paramount descartou a ideia, e em outros lugares é dito que o filme está marcado para 2026, o que não faz sentido nenhum, porque nenhum filme é anunciado com uma data tão distante assim. Tirando Avatar, no caso. O Resident Evil... E ainda assim esse Avatar 4 tá errado. O filme é anunciado com uma data tão distante assim. A gente vai ter o 3. Tirando Avatar. Calma lá, que não é nem o 4, mas tamo aí, entendeu? Avatar, no caso. O Resident Evil de Jorge Romero. O diretor que é considerado o pai dos filmes de zumbi, quase já dirigiu um filme da franquia de zumbi mais popular e influente dos jogos. Romero dirigiu um curta comercial para divulgar o lançamento de Resident Evil 2. O resultado impressionou a Capcom, que logo o contratou para produzir um filme da franquia Resident Evil, muito antes dos filmes que conhecemos. Romero chegou a escrever um roteiro do filme que era bastante fiel ao primeiro jogo da franquia. Ele nunca havia jogado jogos, mas via outras pessoas jogando e anotando os principais pontos da história. Porém, o roteiro foi rejeitado por ser considerado não comercial, seja lá o que isso quer dizer. Romero saiu do projeto e foi substituído por Paul W.S. Anderson, que fez aquelas coisas lá. Filme do Coringa. Nossa, mano! Como assim não comercial? Será que ficou muito pesado? E aí veio o cara e botou a mulher dele? Só um nepotismo. Nepotismo vence o roteiro bem escrito. Não comercial significa coisa boa, cara. Provavelmente, mano. Que dó, velho. Foi substituído por Paul W.S. Anderson, que fez aquelas coisas lá. Filme do Coringa e da Arlequina. Isso seria um spin-off do Esquadrão Suicida. Se falava muito desse filme antes do lançamento do próprio Esquadrão Suicida, mas com o lançamento do mesmo, o filme meio que morreu. Apesar da Arlequina da Margot Robbie ter se tornado um ícone e ter sido bem aceita, o Coringa do Jared Leto foi completamente oposto. Talvez ele seja a versão mais odiada do personagem. Cara, o pior é que o Jared Leto, ele tem algum problema. Vocês viram que pra fazer esse Coringa dele, ele começou a mandar rato pros colegas de produção? Ele começou a mandar, tipo, camisinha usada, coisa assim pra galera? Sendo que, tipo, ele tem 2 cenas no filme, gente. Sério. Tipo, esse Esquadrão Suicida é mó ruinzinho, tá ligado? Ele nem precisava disso, ele nem aparece direito, tá ligado? Pra quê? Pelo menos, né, veio o nosso divo James Gunn e fez Esquadrão Suicida 2, que é muito foda. Mas esse aqui, gente, pataquada. Então, por isso, os 2 personagens foram separados. A Arlequina ganhou seu filme solo, Ave de Rapina, e o Coringa foi... Cara, eu vi umas cenas aí desse Ave de Rapina muito ruim, muito ruim. Não recomendo esse Aves de Rapina. Mas esse do Coringa é bom, esse filme aqui. Pelo menos o 1, né? O 2 não cheguei a ver, mas sei que também massacraram o 2, tá ligado? E ganhou um filme solo fora do universo da DC, sendo interpretado por Joaquin Phoenix, que você provavelmente conhece. Hellraiser Origins. Cara,
mas seria legal um filme da Arlequina e do Coringa. Mais focado nos dois mesmo, nas peripécias dos dois, tá ligado? Eu acho que ia ser legal, ia ser legal. Bom que, né, separou e virou um muito bom, um filme ruim. Mas, né, eu acho que talvez seria legal um filme assim dos dois. Mas acho que hoje em dia, né, pra fazer um filme dos dois, não vai dar pra fazer com aquele Coringa do Jared Leto. Não sei, né? E aí, como é que vai usar a Margot Robbie se o Coringa dela era aquele, né? Não vai dar muito certo. Interpretado por Joaquin Phoenix, que você provavelmente conhece. Hellraiser Origins. Esse foi um projeto independente baseado na franquia de terror Hellraiser. O projeto apresentou um teaser de 2 minutos que ganhou certa atenção da internet, mas o projeto não ganhou a luz verde para se tornar um longa-metragem. O Retorno do Fantasma. Esse era uma sequência... Esse Hellraiser... Não sei nada dele, eu acho. Não conheci alguém que tenha visto Hellraiser. Só conheço a musiquinha. Hellraiser, Hellraiser, que eu acho que é do Ozzy Osbourne, tá ligado? Acho que é a única coisa que eu sei, mas do filme mesmo, nunca ouvi falar muito. É do Black Sabbath. Black Sabbath, né? Pior que esses Hellraiser, sei lá, não sei nada. Para se tornar um longa-metragem, O Retorno do Fantasma. Esse era uma sequência planejada para o clássico Fantasma da Ópera de 1925. O filme foi cancelado devido ao não retorno do ator Lon Chaney ao papel. O filme iria ser gravado 1 ano antes da morte do ator. Lon Chaney é também conhecido por estrelar o mais popular filme perdido de todos os tempos, London After Midnight. Bob Esponja, O Ataque dos Gatos Alienígenas. Nesse filme, a fenda do biquíni seria atacada, como o nome já diz, por gatos alienígenas. O projeto começou em 2015 e foi cancelado em 2017. Existem diversas artes conceituais e storyboards na internet. Como vocês podem ter visto, é de fato uma plot bem bizarra. E olha quem tá aqui! Mas ele está em todas! Como vocês podem ter visto, é de fato uma Como é que faz esse plot jeito? bem bizarra. Cara, mas pior que gato nem gosta de água. O que os gatos iam fazer na fenda do biquíni, tá ligado? Então, gatos aliens, mas ainda são gatos. Boa noite, Hallucigeia. Mundo do iceberg. O universo cinematográfico do Rei Arthur. De novo, esse é mais um plano de universo cinematográfico que deu errado. Essa era a tentativa de criar um universo cinematográfico baseado nas lendas do Rei Arthur. E como todos os outros, apenas um filme desse plano saiu, Arthur, a Lenda da Espada, de 2017. O filme foi um fracasso e o projeto foi cancelado logo em seguida. O Retorno de Jedi, dirigido por David Lynch. Não só David Lynch, mas David Cronenberg foram cogitados para dirigir o episódio 6 de Star Wars. Entretanto, o filme no final ficou com o diretor Richard Marquand. David Lynch saiu do projeto para dirigir o fiasco que foi Duna da década de 80. Já Cronenberg também recusou por estar muito ocupado com outros projetos. Michael Myers vs o Pinhead. Ultimamente, eu ando tendo um hiperfoco em Duna. Vocês sabem. Eu já considerei ver esse filme antigo pra ver como é que ele é. Esse Duna antigo, eu já pensei, caraca, e se eu assistisse esse filme antigo aí, ver como é que ele é? Porque, não ironicamente, teve umas vezes aqui na live que eu já vi gente falando, eu prefiro o Duna antigo. Não lembro quem foi, mas já vi algumas vezes, assim, umas 2 pessoas falando, eu prefiro o Duna antigo. E eu fico, caralho, porque assim, eu só vi os novos e eu gosto muito dos Dunas novos. Mas eu fico, mano, se existe alguém que gosta mais do antigo, talvez valha a pena ver, tá ligado? Pra só ver, entendeu? Ver como é que foi. Preciso ver isso. Algum dia eu obrigo o Bankai a assistir comigo. Ou por estar muito ocupado com outros projetos. Michael Myers vs o Pinhead. Um crossover entre Halloween e Hellraiser quase aconteceu. O filme era pensado antes mesmo do crossover Fred vs Jason, mas os executivos não acharam uma boa ideia até o lançamento desse crossover. Após isso, esse embate começou a ser cogitado novamente. Porém, os produtores de Halloween não autorizaram o projeto ir para frente. Beetlejuice vai ao Havaí. Esse é o nome de um roteiro que seria a sequência de Beetlejuice de 1988. Queria ver esse Beetlejuice. A história seria bem semelhante ao primeiro filme, só que se passando no Havaí, obviamente. Entretanto, o filme não foi pra frente por problemas com o elenco e o receio dos produtores que o filme não saísse bem em bilheterias. Inclusive saiu o remake, né, de Beetlejuice, tem a Wandinha, né? Os fantasmas ainda se divertem, Beetlejuice. Aí tem a Jenna Ortega aqui. É continuação esse aqui? Achei que era um remake desse antigão. Bora ver quem que patrocina aí nesse Halloween, hein?
O de 88 e o novo. Caramba. A cadeira tá estalando. Meu Deus, o que é aquilo ali? O crossover entre X-Men, Quarteto Fantástico, Deadpool e Demolidor. Esse crossover nível Vingadores era mais uma tentativa de consolidar. Meu Deus! E era esse aqui, esse Quarteto Fantástico que ninguém gosta? Rolou, né? Que coisa, não. Cara, pior que esse negócio de crossover é um negócio que sempre chama atenção, né? Porque quando a gente gosta de algum bagulho e gosta do outro também, você sempre fica pensando, nossa, seria tão legal ver eles juntos, né? É sempre uma coisa que dá curiosidade. Mas esse aqui tá meio aleatório, né? Tá meio loucura demais, não tá não? É, então, né? Para o universo expandido. Agora com os personagens da Marvel que a Fox tinha direitos. Era um projeto muito megalomaníaco, mas a Fox decidiu, ao invés de fazer esse filme, lançar o reboot de Quarteto Fantástico, que é considerado um dos piores filmes de super-heróis já feitos, que também possui uma sequência planejada que foi obviamente cancelada. Capitão América, Sociedade da Serpente. Esse filme nunca foi proposto propriamente dito. Ele é na verdade uma trollagem que o pessoal da Marvel Studios pregou nos fãs. Sociedade da Serpente é apenas um título falso do filme que logo depois seria revelado como Capitão América Guerra Civil. A Day with SpongeBob SquarePants. Esse é um documentário falso que supostamente conta a história de um garoto que ganha um concurso para passar um dia... Mano, que porra de imagem é essa? Tirada da quinta camada da Deep Web, mano? Com Bob Esponja. Esse filme apareceu pela primeira vez listado na Amazon como um DVD. Porém, logo se descobriu que o anúncio era falso e esse filme nunca existiu. Supostamente, o criador dessa coisa se refere a si mesmo como Mr. Orange. Ele é um cara que ninguém sabe a identidade real. Ele afirmou em algum momento que iria fazer um crowdfunding para que de fato o filme fosse produzido. Mas até hoje nada foi feito. A Day with SpongeBob SquarePants é uma das buscas mais populares dentro da comunidade Lost Media. Isso aqui é só um resumo porque esse filme tem muita história por trás. Eu sugiro procurarem mais se você estiver interessado. O Homem-Aranha do Michael Jackson. Sim, o Michael Jackson em algum certo momento tentou interpretar o Homem-Aranha no cinema. Cara, a vontade... parece que o que mais tem é filme do Homem-Aranha que não deu certo. O Homem-Aranha tá em todo lugar, em todo tipo de adaptação, com todo tipo de ator, mano. Que porra é essa? Dele era tanta que existem rumores que dizem que ele tentou comparar a Marvel do próprio Stan Lee, só para produzir um filme onde ele poderia ser o Peter Parker, mas isso nunca aconteceu, uma pena. Putz, caraca, mano. É que o Homem-Aranha pode ser qualquer um, né? Então, literalmente, tentaram fazer filme de todo tipo. O inferno. Meme movie. O filme dos memes. Bom, chegamos ao último tópico desse iceberg. Vamos lá. Não, isso nunca foi cogitado seriamente. Porém, existia um rumor na internet que dizia que a Sony, a mesma criadora do filme dos emojis, tinha interesse em produzir um filme se baseando no tipo de carinha. Mas isso só foi uma piada na internet muito por causa dos filmes dos emojis mesmo. Infelizmente, ou felizmente, nunca veio. Quem fez um filme dos emojis tá um passo de fazer um filme desse aqui, rapaz. Teremos um filme do Trollface no futuro próximo. Mas talvez um dia veremos o filme do Trollge. Cruz credo. Tá bom. E chegamos ao fim do iceberg. Esse definitivamente é o vídeo mais longo que eu já fiz. Então, o que vocês acharam dele? No meio tempo em que eu tava fazendo esse vídeo, eu acabei fazendo um iceberg do mesmo tema, só que com muito mais tópicos. Eu deixarei o link na descrição, caso queira conhecer mais filmes cancelados que eu não falei aqui. Não se esqueça de se inscrever para novos vídeos. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima. É nóis! Muito obrigada pelo iceberg, Semideus, gostei do canal. Ele tem a fotinha do
um dos Silver Pool, acho que era o nome, Silver 9, Silver Zero, sei lá, são milhões de Silvers lá no One Piece, então eu não lembro de qual deles que é, mas eu sei que é personagem de One Piece. Vindo do futuro 2024 pra confirmar que Shannon Tatum finalmente conseguiu ser o Gambit. Então foi um filme próprio, mas valeu, como diria a música do Renato Russo, quem acredita sempre alcança. Verdade, olha só, conseguiu, só não foi nele, mas conseguiu, entendeu? Deve ter filme do Homem-Aranha até com o Kata. Cara, então, né, o Homem-Aranha já foi, tem 1 milhão de Homens-Aranhas aí, por aí. Mas não, fiquei curiosa, como seria, né, um universo onde o Leonardo DiCaprio foi o Homem-Aranha, né? Acho que ia combinar, mano, acho que ia ser muito legal. O Homem-Aranha Leonardo DiCaprio. Legal. Mas é isso. E você que está vendo no YouTube, conhece algum filme que era pra ser legal e foi cancelado? Comente aí embaixo. Tchau! Deixa o like.